Gênesis 2, de 15 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu quero especialmente pedir que nós evitemos toda a movimentação, que as mães, os pais aquietem os seus filhos. Nós vamos orar e vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua santa e bendita palavra, que estabelece para nós o padrão para todas as coisas criadas. Queremos mais uma vez nesta noite pedir que o Senhor fale ao nosso coração e aplique a sua palavra conforme a necessidade de cada um, Senhor. Tanto de homens como de mulheres, ainda que vamos falar mais dos homens. Nós te pedimos isto pela tua graça, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero novamente relembrar as palavras de Fernanda Young, que não é antifeminista, que é uma roteirista. Ela é a roteirista daquela série, aquela cômica, né? Os Normais, e ela fala sobre a situação do homem frente a essa confusão de papéis. E embora ela seja apoiadora do movimento feminista, ela não é uma feminista radical. E eu a cito porque é significativo que uma pessoa de fora do círculo religioso e cristão tenha notado, obviamente por iluminação de Deus, a grande confusão que essa questão das teorias de gênero tem criado no meio da sociedade. Ela assim diz: hoje sinto pena do homem e afirmo mais uma vez, só vai perseverar a necessidade de um discurso feminista radical enquanto continuarmos alimentando o sexismo. De qualquer maneira que o sexismo possa existir. E ela diz assim: muitas dificuldades e circunstâncias injustas da sociedade contemporânea têm uma história sexista e reconheço que o discurso feminista é por demais sofisticado e necessário. Observe, ela está reconhecendo que o discurso feminista é necessário. Não estamos aqui concordando com ela propriamente, mas ela coloca em que ponto isto traz uma confusão. E assim ela diz o seguinte, ela diz assim, desculpem, há, contudo, um desconforto quando você exclui o homem desses riscos, porque ele é homem. Como mãe também de um homem, fico preocupada com essa situação. Sei que como mulher posso ser considerada uma minoria e usufruir disso para fortalecer o meu discurso. Mas sejamos muito cuidadosas ao nos assumirmos como minoria. Sempre em qualquer discurso é possível haver uma minoria e uma minoria da minoria, em qualquer situação real ou inventada. Talvez seja mais confortável estar no lugar da minoria. E sob esse ponto de vista, o homem também pode pertencer a uma minoria. Quando, por exemplo, ele se assusta frente a esse discurso em que todo homem se torna imediatamente algo ruim, ele já está sendo colocado à margem e torna-se pertencente a uma minoria. Hoje percebo muito mais uma enorme cobrança no meu marido. Como homem, eu o vejo mais frágil. Vejo que está numa circunstância de medo do que se refere ao posicionamento dele quanto à família como pai e marido, e quanto ao trabalho. E chego à conclusão, ele está mais assustado do que eu. Observo também meu filho, e percebo que ele é extremamente frágil, e que ele está muito confuso dentro desse papel que a sociedade lhe dá, sendo o menino sensível que é. Ele tem uma natureza emotiva de chorar e de se ressentir. E eu já vejo isso como algo prejudicial, que a sociedade não assimila. Como nós educamos esses meninos? Como podemos ser receptivas quando percebemos também neles uma situação de inadequação? Hoje sinto pena do homem. Veja,
é uma mulher que não tem um discurso religioso, não é exatamente antifeminista, mas percebe a confusão, como a confusão de papéis que as chamadas teorias de gênero têm trazido para a masculinidade e feminilidade. Então, é mais do que atual nós olharmos para a Escritura e vermos qual é o papel do homem, qual é o papel da masculinidade. E por mais assustador que seja aquilo que nós descobrimos, se somos crentes em Jesus Cristo, sabemos que a palavra de Deus é a única regra infalível de fé e prática. E é com isto em mente que eu quero convidá-los então a falar, a ouvir a meditarmos sobre a masculinidade bíblica, hoje a parte 2. Qual é o padrão estrutural da imagem de Deus no homem? E é óbvio que a ideia de que masculinidade, essa ideia contemporânea de que masculinidade e feminilidade são meramente construções humanas sobre uma base neutra e amorfa, isto é, sem forma, não é somente antibíblica. Ela também é antirracional, porque a própria estrutura biológica humana claramente aponta para essa distinção. Então, a visão igualitária dos gêneros, ela confunde igualdade de valor com igualdade estrutural. E ela postula que para se afirmar a igualdade de valor, é necessário destruir as distinções dos papéis, ignorando a estrutura. E isto, na verdade, meus irmãos, acaba destruindo tanto a masculinidade como a feminilidade. Podemos concordar que masculinidade e feminilidade, num certo aspecto, são, de fato, construções culturais, mas a construção dessa identidade tem que ocorrer sobre o fundamento estrutural da criação. Ela é mais uma elaboração do que propriamente uma construção. De como Deus criou e que é claramente percebido, inclusive, na estrutura biológica humana. Nós devemos relembrar aqui que, conforme nós já vimos nas exposições de Gênesis, o propósito do reino cósmico de Deus era duplo. Primeiro, manifestar o caráter, a vontade e a glória de Deus. E segundo, ser o cenário para o desenvolvimento da vida. Deus fez o mundo, como disse um certo autor, a partir do seu logos, que é a sua palavra, de uma forma que este mundo é apropriado para a sua autorrevelação. A estrutura do mundo é apropriada para revelar a Deus. E para cumprir este propósito, Deus fez todas as coisas com uma estrutura básica e com uma direção. A estrutura é a essência do que a coisa criada é. E a direção é o que Deus estabeleceu como função para a criatura. Então, como disse o pastor Guilherme de Carvalho, Deus fez o mundo temporal com este propósito de se manifestar através das estruturas do mundo. É isto que significa a expressão bom, e viu Deus que isto era bom, que ocorre 7 vezes na narrativa do capítulo 1 de Gênesis. E óbvio que uma das estruturas que Deus fez foi a sexualidade humana. E algumas coisas sobre Deus são manifestadas por meio da experiência masculina de um modo peculiar. Então, se você perde isso, você deturpa a imagem de Deus no homem. Nós vimos que no primeiro relato da criação, no relato mosaico, crescer, multiplicar-se, encher a terra, lá nos versos 26 a 28, espalhando a imagem de Deus, assim como sujeitar e dominar as demais criaturas, foram tarefas dadas tanto ao macho como à fêmea juntos. Nessa primeira narrativa da criação, você lembra, a imagem de Deus no homem é estereoscópica, né? Uma imagem com dupla dimensão. Macho e fêmea os criou, diz o verso 27 do capítulo 1. Então, para refletir a imagem de Deus, o homem e a mulher tinham que multiplicar-se, encher a terra, manifestar o caráter de Deus, e eles deveriam executar esse domínio em parceria. Só que no segundo relato da criação, nós temos, como nós vimos no capítulo 2, a partir do verso 4, primeiramente, a criação do macho, do homem, em uma relação específica com a terra e com o seu lar. Do capítulo 2, versos 4 a 17. E nos versículos 15 a 17, que são os versículos que nós lemos, Deus estabelece tarefas ao homem antes de criar a mulher. E isto indica que são tarefas específicas do macho. E já nos versículos 18 a 25, há um propósito específico declarado ao criar a mulher, apontando tanto para a estrutura como para a função da feminilidade no plano de Deus. Isso nós vamos ver
numa próxima mensagem. Portanto, meus irmãos, há certos fatos narrados no segundo relato que apontam para tarefas específicas do homem e da mulher que definem tanto a estrutura da masculinidade como da feminilidade e, consequentemente, apontam aspectos e papéis específicos de cada gênero e sexo de refletir a imagem de Deus no mundo, sendo este um referencial para a sexualidade humana. E dentro desse bloco, como nós vimos, nós podemos pensar na primeira parte como uma pequena narrativa, cuja estrutura, que se inicia com a criação do homem, tem seu clímax na criação da mulher e depois uma descendente com a queda. E é com base nele que eu quero refletir sobre o modelo criacional da masculinidade. Então, para falar sobre isto, eu queria então mostrar uma coisa importante aqui. Antes da gente entrar propriamente no primeiro ponto, o que eu diria no princípio geral, o macho homem, ele é criado com uma estrutura que lhe confere potencialidades distintas da mulher e inerentes à sua função na criação. Deus não só ordena algumas coisas para o homem, Deus cria o homem com uma estrutura que ele pode cumprir esse propósito. Então, o homem, na sua estrutura, tem a potência da dominação. Isto parece estranho, né? É que a gente vive no mundo, o mundo ocidental é muito feminista e a gente tem essa dificuldade. A potência da dominação. Mas eu vou me fazer insensato e me utilizar da palavra de uma ateia. Uma feminista ateia que estuda o gênero humano, estuda os movimentos da civilização ocidental. Ela deixa claro o seguinte, ela diz, as mulheres precisam reconhecer que esse mundo em que elas experimentam certa liberdade, referindo-se ao mundo ocidental, ele foi fundado por essa agressividade humana, vinda do testosterona, da agressividade masculina. Foram os homens que fundaram como iniciadores essa civilização. Essa é a palavra de uma ateia. Eu estou dizendo que me faça insensato porque nós não precisaremos da palavra dela. Nós temos a palavra de Deus. Mas é que Deus ilumina mesmo pessoas que não creem nele para ver certos aspectos da criação por causa da sua graça comum. Então o homem tem essa potência da dominação. E por mais que Deus que essa geração queira destruir essa estrutura, ela não tem como negar que, do ponto de vista biológico, estrutural, a masculinidade está relacionada com a força. Essa estrutura e potência tem uma função claramente estabelecida. Qual seja, capítulo 2, verso 15. Cultivar e guardar. O homem precisa ter força para interferir na terra, para arar a terra, para plantar, para trabalhar de sol a sol e tirar dela o sustento. E precisa ter força para proteger o jardim. E aqui há um perigo em mente, que vai ser revelado no capítulo 3. Portanto, esse poder masculino devia ser utilizado, essa potência da dominação, não para tiranizar, nem para abusar. Isso é coisa da queda, mas para cuidar. Este é o ponto. E qual é o princípio geral básico? O princípio geral básico é este, muito claro na narrativa. O fato de que Deus criou primeiro o macho aponta já para uma posição específica. A primogenitura do homem na criação traz consigo a posição de cabeça e chefe. Isto é muito claro e é assim que a própria Escritura interpreta e aplica a Escritura. Veja, quando fala dos papéis do homem e da mulher na família e na igreja, o apóstolo Paulo aplica esse conceito da doutrina da criação, primeiro do homem, depois da mulher, para mostrar que o homem é cabeça, em duas passagens. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3, 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi feito por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ele mostra que a ordem da criação estabelece a posição masculina de cabeça. Mas veja, isto não significa que o homem é superior em valor à mulher.
Porque ele diz que Deus é cabeça de Cristo, e nós sabemos que as pessoas da Trindade são co-iguais e co-eternas. Mas por causa da redenção, o Filho se submete ao Pai e executa a missão que recebeu do Pai, mesmo não lhe sendo inferior em glória, divindade e poder. Então, a própria Trindade, aquilo que nós chamamos de economia da Trindade, a forma como as três pessoas da Trindade se relacionam, são um padrão para essa relação. Paulo também em 1 Timóteo capítulo 2, verso 12, ele diz: e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Eu não quero entrar no texto em si, porque não é o nosso propósito, mas observe que há aqui uma aplicação da doutrina da criação, está claro para vocês? Nas duas passagens há uma aplicação da doutrina da criação à questão do papel de ensinar e liderar na igreja, que no contexto é um exercício, uma extensão dos exercícios dos papéis na família. Então, desse modo, meus irmãos, a primogenitura do homem estabelece uma cadeia de comando, na qual o homem é o cabeça, e é como cabeça que o homem representa o seu Criador perante a sua mulher e seus filhos. Por isso que lá em Efésios, capítulo 5, 22 a 24, o apóstolo Paulo diz: as mulheres sejam submissas aos seus maridos, porque o marido é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Então esta palavra cabeça resume o papel específico do homem e, portanto, sua manifestação peculiar da imagem de Deus. Peculiar não significa exclusiva. Quer dizer que é algo específico que, de um modo mais especial, se revela no homem. Então, o ponto principal é este. Fique claro. A criação do homem estabelece o princípio geral. O homem é cabeça e chefe. Mas aí nós devemos fazer a pergunta. O que significa, afinal, ser cabeça? Né? O que significa, afinal, ser cabeça? E quais as implicações que isto tem para a identidade masculina? Que funções estão incluídas no ser cabeça? Essas são três perguntas que nós vamos tentar, então, responder. O que significa, que implicações e que funções estão incluídas no ser cabeça? Então, antes que você fique confortável, né? E antes que você resolva ir para casa determinado a dar ordens à sua mulher, conforme o seu bel prazer, porque você é cabeça, você precisa entender o que é ser cabeça. E aí, se você entender o que é ser cabeça, você não vai sair daqui metido à besta. Você vai sair daqui humilhado. Esse é o meu objetivo. E é o objetivo da palavra de Deus. O que é ser cabeça? Bom, a primeira função ligada ao ser cabeça é a função mais óbvia, né? Ser cabeça traz a ideia de exercer autoridade, obviamente. E nós vemos aqui no texto bíblico, no próprio texto bíblico, que além da primogenitura, outros detalhes na criação do homem e da mulher apontam para a posição masculina de autoridade. Por exemplo, primeiro, o fato de Deus comunicar as estipulações da aliança ao homem. Você vê no capítulo 2, 16, 17, Deus fez a aliança da criação, estipulou uma proibição, mas ele estipula essa proibição para o homem. Ele não a estipula para a mulher, mas isto não quer dizer que não vale para a mulher. Por que ele estipulou para o homem? Porque cabia ao homem ensinar a sua mulher a lei de Deus. Então, observe, o fato de Deus comunicar as estipulações da aliança para o homem aponta para essa posição de autoridade. Tanto a proibição como as ameaças ligadas à queda do pacto se aplicavam ao homem e à mulher. Mas cabia ao homem ensinar a sua mulher a lei de Deus. Isto fica claro nas palavras da mulher à serpente, em Gênesis 3, 2 e 3. Observe, Deus deu a ordem, deu a proibição para o homem antes da mulher ser criada. Não aparece no texto Deus falando diretamente com a mulher. Mas a palavra de Deus mostra que quando a serpente pergunta, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher diz, não, das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim nós nem podemos tocar, porque Deus disse que nós morreríamos. Quem disse isso para a mulher? Foi obviamente o homem. Então, a proibição cabia ao homem e à mulher,
mas fica claro na palavra da mulher que Deus deu ao homem e ele ensinou a mulher. E observe ainda que após a queda, a autoridade da mulher, ela apesar dela ter sido enganada, observe, é ao homem que o Senhor primeiramente se dirige, apontando de quem era a responsabilidade maior. No capítulo 3, verso 9. A mulher é enganada, ela come do fruto primeiro, mas Deus não vai à mulher. Deus vai ao macho. Onde estás? Tu comeste da árvore, e só então ele vai à mulher. E o pecado apontado no capítulo 3, verso 17, observe aí, o pecado apontado na palavra de juízo de Deus ao homem, qual foi? Visto que atendeste à voz da tua mulher. Ele nem fala da serpente. É claro que por tabela, o homem ouviu a serpente, mas foi através da mulher. E o grande problema foi essa inversão dos papéis. Então atender aqui tem a conotação de obediência. Houve uma inversão de papéis na qual Adão abdicou da liderança. Então, esse fato mostra a autoridade que o homem tem. Ele tem que exercer a autoridade. Mas há um outro fato. O fato de o homem dar nome à mulher também indica a autoridade. A posição de autoridade que, como cabeça, ele tem. No versículo 19 do capítulo 2 e no versículo 20, a palavra de Deus diz que Deus fez o homem, havendo o Senhor Deus formado o homem da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Na cultura hebraica, na cultura bíblica, o ato de dar nome era uma função, era o exercício de uma função de autoridade. Implicava autoridade. Os pais davam nome aos filhos. O rei podia trocar o nome de alguém, como aconteceu com Nabucodonosor, que trocou os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, isso na cultura hebraica significava autoridade. E olhe que o homem dá nome a todos os animais, mas ele não vê alguém igual a ele. E quando Deus cria a mulher, fato que nós vamos abordar em outra mensagem, que o homem celebra a mulher, ele diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas ele dá nome a ela, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O ato de dar nome à mulher estabelece o papel de autoridade. E veja que, mesmo após a queda, essa autoridade é mantida, porque no capítulo 3, verso 20, em resposta ao proto-evangelho, em que Deus promete trazer um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, o homem olha para a mulher e dá um outro nome para ela. Aqui ele a chama de varoa, mas lá ele diz, ela se chamará Eva. A palavra Eva significa vida. Mesmo depois da queda, o homem continua dando nome, o que significa que ele continua tendo autoridade. E um terceiro e último fato que aponta para essa função de exercer autoridade é o fato de que na instituição do casamento, que é uma ordenança de Deus, no verso 24 do capítulo 2, veja que o papel de iniciar o relacionamento é dado ao homem. Ele inicia, ele desenvolve e ele mantém o casamento. Depois de narrar a história, a primeira história de amor, ou o primeiro casamento, como é que Deus estabelece a ordenança? E lembre que essa ordenança ela é repetida durante toda a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia. Como é que diz aí? Por isso, deixa o homem, o macho, pai e mãe. Viu, homens? Primeiro látego do Senhor. Você tem que deixar a barra da saia da mamãe. Você tem que parar de depender dos pais. Você tem que resistir à tentação da adolescência estendida. É você quem deixa pai e mãe, cria autonomia econômica, financeira, para sustentar a mulher. Se você não tem condição de sustentar, então não pense em casar. É seu o papel de iniciar o relacionamento. Sair, deixar pai e mãe. Mas lembre-se, você vai tirá-la da casa dos pais dela. E você vai ser o protetor dela. Então, filhos que ficam na barra da saia da mãe, e também é uma palavra para as mães. Tem mães que têm dificuldade de deixar os filhos criarem as asas.
Elas ficam protegendo os filhos, interferindo no casamento dos filhos, brigando com a nora, às vezes disputando atenção com os filhos. A Bíblia diz: deixará pai e mãe. Isso é coisa de homem, de macho. Ele tem que deixar pai e mãe. Então, isso estabelece uma função de autoridade. Deixa pai e mãe, se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, é uma ordenança. Isso é uma ordenança. Você lembra o que Deus falou? O que Jesus fala em Mateus 19, usando esse texto? Não tendes lido que o Criador os fez homem e mulher e disse: por isso deixa o homem pai e mãe, se une sua mulher e serão os dois uma só carne? De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Ao que Deus ajuntou, não separe o homem. É uma ordenança. Isso aponta para o papel de autoridade. Então, essa função, meus irmãos, de liderança, ela se manifesta até na estrutura da masculinidade. É por isso que o homem, por exemplo, ele tem melhor senso de localização espacial e melhor foco de visão central do que a mulher. Isso é fato. Isso não precisa ser crente para você crer nisso. Isso é fato biológico. O foco central do homem é melhor que a mulher e a noção espacial do homem é melhor que a mulher. Calma, mulheres. A memória espacial da mulher é superior à do homem. Depois que ele passa, ele não lembra mais de nada. E aí você vai lembrar de todos os detalhes da caminhada. E a visão periférica da mulher é superior à do homem. Porque o homem é feito para liderar, para olhar para frente, para proteger. E naquela cultura o perigo vinha provavelmente de frente. Mas a mulher precisa olhar para o lado. É por isso que ela não precisa virar a cabeça para perceber os detalhes da irmã que está do lado, daquela roupa que ela está usando, do sapato e até da sola do pé. Mas o homem tem esse senso de localização. O homem também foi criado com a estrutura em que ele tem 10 vezes mais testosterona. E é essa testosterona que faz do homem um desbravador. Até ateus reconhecem isso. O homem, mais do que a mulher, meus irmãos, é um desbravador, é um construtor de civilizações. O macho. E isto é muito claro e é reconhecido até por quem não aceita o relato bíblico. Porque vê na estrutura masculina essa força, essa potência da dominação e essa capacidade de desbravar. É o caso que eu citei de Camille Paglia, para citar um exemplo. Mas, veja, esta autoridade, ela não é para ser exercida ao bel prazer do homem. E nem é dado ao homem o direito de legislar em causa própria, alto lá. Não é autoridade para você fazer a sua vontade. O padrão de Deus para o líder expressa-se na palavra servir. Não é esse o padrão de Jesus? Jesus disse aos discípulos: olha, os reis da terra, está lá em Marcos 10, os reis da terra, eles dominam a força, os seus liderados. Mas entre vós não é assim. Entre vós, quem quiser ser o primeiro, tem que ser aquele que serve. O próprio verbo, no verso 15, o verbo cultivar, tem a mesma raiz da palavra servir. E a mesma raiz do substantivo para escravo. Então, o homem, ele tem autoridade, e essa autoridade é usada para servir. E este conceito bíblico de liderança, este é o conceito como nos ensinou o Senhor Jesus nos seus dias terrenos. Mateus 20, 25 a 28. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o próprio Filho do Homem, que não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, como cabeça, homens, nós lideramos com o propósito de servir, e servir, como veremos, num ato sacrificial. Além disso, prestem atenção, homens, liderar não se reduz a dar ordens, embora isso esteja incluído. O líder também tem a tarefa de tomar a iniciativa, preste atenção nisso, de ir à frente, de conduzir, de dar o norte, de dar o exemplo, de motivar. Então tem homem que acha que é só, olha, vai lá ver teu filho, vai lá conversar, está muito danado, vai lá, vai lá.
Aí chega alguém para resolver um negócio ou cobrar uma dívida. Vai lá, mulher, vai lá, conversa. Isso não é ser líder. Isso é ser frouxo. O líder vai à frente. Certo? O líder assume a frente na resolução dos problemas e na realização dos projetos. A sua mulher não tem que ficar puxando os cabelos, você tem que tomar a iniciativa. Você tem que resolver o problema. E essa autoridade que o homem exerce como cabeça, que cuida, tem o propósito de espelhar a paternidade de Deus. Aquele de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, como diz Paulo em Efésios 3,15. Então, homens de Deus, nossos filhos têm que olhar para nós, e eles têm que ter uma experiência, ainda que limitada, falha e cheia de lacunas, mas uma experiência significativa da paternidade de Deus. Está faltando referencial masculino nas famílias. Porque os homens são ausentes. As mulheres foram para fora trabalhar, cuidar da carreira, mas os homens não voltam para o lar. Eles só ficam mais irresponsáveis. É óbvio que existem exceções. Mas essa é a tendência da nossa geração. Mas o homem, ele tem que representar para os seus filhos a paternidade de Deus. Este é um aspecto da imagem de Deus que cabe ao homem macho refletir. Então nós chegamos à segunda função que a palavra cabeça aponta. É a função de fornecer a provisão. Nós precisamos entender cabeça na cultura antiga, especialmente agora do Novo Testamento. Cabeça também significa provedor. E nós podemos concluir isso tanto do contexto da narrativa, quanto do ensino bíblico geral sobre o conceito de cabeça. Por exemplo, como cabeça foi ao homem que Deus deu a tarefa de lavrar e cultivar a terra, no verso 5 do capítulo 2 e no verso 15 do capítulo 2. Ele diz, olha, não havia chovido, Deus não havia ainda plantado algumas plantas do campo, porque não havia homem para lavrar a terra. E quando ele cria o macho, ele o coloca para cultivar e guardar. E mesmo ao pronunciar as sanções da quebra da aliança, olhe lá no capítulo 3, versos 16 e 19. Quais são as sanções? Qual é a sentença de Deus para o homem? Veja, mesmo ao pronunciar as sanções pela quebra da aliança, os papéis são reafirmados. Onde é que dói mais na mulher? Em meio de dores, darás à luz filhos. Mas onde dói mais no homem? Está lá no verso 17. Em meio de dores obterás o pão. É a mesma expressão no original hebraico. Em fadigas obterás o pão. Enquanto para a mulher o pecado vai doer mais no exercício da maternidade, e aqui, mulheres, esse é o papel principal. No homem as dores estão ligadas ao seu trabalho na terra, de prover. É claro, meus irmãos, que isto aponta para o ato de prover. Mas nós olhamos para a Escritura e nós vemos que o contexto neotestamentário, isso é o Novo Testamento, o contexto neotestamentário de cabeça inclui a ideia de provisão, conforme nos é ensinado por Paulo em sua epístola aos Efésios, ao falar de Cristo como cabeça da igreja. Lembremos-nos que Cristo é nosso modelo perfeito. Lá em Efésios capítulo 4, versos 15 a 16, Efésios 4, 15 a 16, ele diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo aqui, ele se vale, meus irmãos, da cultura grega, da qual os efésios faziam parte. E para os gregos, seguindo a anatomia de Heródoto, a cabeça, essa era a visão grega, a cabeça ela comandava e supria cada órgão. Eles não tinham o conhecimento científico que nós temos, mas eles entendiam que a cabeça supria cada órgão com uma espécie de influxo vital, de força vital. Então cada membro do corpo tinha a vitalidade e unidade orgânica transmitida da cabeça. E o corpo, em obediência à cabeça, e suprido pelo influxo vital e unificador, trabalhava harmoniosamente. É isso que Paulo está descrevendo aqui, um organismo trabalhando, porque recebe vida da cabeça.
Então, o corpo é o complemento da cabeça, constituindo-se ambos em uma unidade orgânica. E embora aqui ele esteja falando de Cristo, um capítulo adiante, capítulo 5, ele faz um paralelo entre Cristo como cabeça da igreja e o homem como cabeça da mulher. No verso 23 do capítulo 5, porque Cristo é a cabeça da mulher, ou que Deus, o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. E salvador ali, aplicado a Cristo, obviamente, aponta para a redenção, mas aplicado ao homem, aponta para a proteção. E pouco mais adiante, no capítulo 5, 29, observe, ele diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. O cabeça cuida, o cabeça alimenta. E essa palavra alimenta aqui, em Efésios 5, 29, ela traz a ideia de nutrir, de sustentar, sendo utilizado inclusive para a tarefa dos pais de alimentar uma criança até a maturidade. Veja o capítulo 6, verso 4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. A palavra criai-os é a mesma palavra traduzida por alimenta no versículo 29. Então, é alimentar uma criança. Nós temos que olhar para a mulher nesse aspecto como uma criança que nós temos que alimentar. Então, eu uso a força para cuidar. Eu uso a força para acariciar. Esse é o ponto. Maridos, vocês são os sustentadores do lar. E isto se aplica pelo menos a 3 áreas, como nós colocamos aí. Primeiro, na área financeira. E claro, queridos, eu reconheço que os homens atuais, que nos dias atuais, aliás, nos tempos atuais, pode acontecer que a mulher ganhe mais que o marido. Embora comumente essa condição muitas vezes traz problemas para o relacionamento. É compreensível também, por causa da crescente onda de desemprego, que a mulher, em um determinado momento, possa até assumir provisoriamente o sustento do lar, se o marido fica desempregado por alguma, vamos dizer assim, por alguma fatalidade. Também não há proibição bíblica em relação à mulher auxiliar na composição do sustento da casa. Pelo contrário, este é o caso da mulher de Provérbios 31. Ela vai e de longe toma o seu pão. Sobre isto, Jonathan Steffen, no livro Homens, Mulheres e Autoridade, assim comenta: nos tempos pré-industriais, a renda familiar era uma responsabilidade conjunta. Ele acrescenta que exemplos bíblicos revelam mulheres trabalhando ao lado dos seus maridos na terra, colhendo e beneficiando a produção ou extraindo óleo das azeitonas. Há casos nas escrituras de indústrias têxteis caseiras, tecendo e tingindo tecido para roupas, fabricando tendas, etc. Então, a mulher ela é coadjuvante, mas quando atribui ao homem o papel de provedor, a Escritura está colocando a responsabilidade do sustento sobre ele, e não sobre a mulher, que pode auxiliá-lo na composição da renda familiar, mas isto é diferente de ser responsável pela provisão. Seguramente, irmãos, não é bíblico a mulher ficar sustentando lá toda a vida e o marido se acomodar numa atitude irresponsável nessa condição. Mas essa provisão vai além do sustento financeiro. Em segundo lugar, também ele é provedor espiritual da sua mulher. Não é só comida. Como tal, o homem deve oferecer instrução bíblica à mulher e aos filhos. Ele deve liderar, homens, liderar. Não é só a mulher que tem que chamar você para o culto doméstico. Se você faz isso, converta-se da sua frouxidão e falta de masculinidade bíblica. É sua a tarefa de ensinar seus filhos a palavra de Deus. Não é que a mulher não tem essa tarefa. Principalmente na primeira infância, ela vai fazer isso de uma maneira mais presente. Mas você precisa liderar a vida espiritual do lar. O homem é, por excelência, o pastor da sua mulher e dos seus filhos. Isso está implícito na narrativa da criação do homem, no fato de Deus, como eu já falei, estabelecer as estipulações da aliança ao homem. E mesmo após a queda, eu creio, meus irmãos, que quando o homem dá nome à mulher, o nome de Eva, ele não está só professando a fé na promessa da redenção. Eu creio que Adão ali está olhando para a mulher, está pastoreando a mulher naquele momento trágico, lembrando que dela virá o Redentor. Ele diz, olha, é como se ele dissesse, fique tranquila, porque apesar do nosso pecado, o seu nome é vida, de você virá o Salvador. Então o homem é o provedor espiritual. Então, homens, é inconcebível
que você não estude a palavra de Deus. E nós vemos, infelizmente, irmãos, e veja, eu não digo infelizmente por causa do conhecimento das mulheres. O infelizmente aqui é a falta de conhecimento dos homens. A gente vê hoje mais interesse em estudo de teologia e doutrina nas mulheres do que nos homens. Eu tenho muitas vezes ouvido mulheres reclamarem que seus maridos são preguiçosos para ler. Como é que você vai pastorear a sua esposa? Mulheres que são solteiras, prestem bem atenção. Eu sei que isso vai tornar a coisa mais difícil. Mas se for da vontade do Senhor, Ele vai prover a pessoa, certo? Mas não se submeta a um homem que tenha menos conhecimento bíblico e menos autoridade espiritual do que você. Você vai ter problemas. Muitas mulheres têm. Porque os homens precisam assumir a tarefa pastoral. E em terceiro lugar, o marido deve prover também afeto. Ainda usando a própria aplicação bíblica desse termo cabeça, lá em Paulo, ele diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Você sabe o que significa a palavra cuida ali? Ela traduz uma palavra que significa acariciar, mostrar afeição. Ao contrário do que ainda nos passa a faceta machista da nossa sociedade, ser carinhoso, segundo esse texto, é um traço caracteristicamente masculino. Então, ser macho não é que você vai arrotar e cuspir no chão e bater na costa da mulher como se fosse um homem. Não é isso que é ser macho. Essa agressividade tem uma função, mas não é para a mulher. Você tem que ser delicado. Você tem que ser carinhoso. Você tem que ser afetivo. A Bíblia diz que nós temos que ter consideração para com a mulher como o vaso mais frágil, lá em 1 de Pedro 3,7. E há sim uma fragilidade, há uma sensibilidade maior da mulher. Mas a gente vai ver que essa fragilidade em algum momento é vantagem. Porque a fragilidade é que a torna mais sensível. Por isso mulheres gritam mais. Né? Aparece uma barata, a mulher grita e o homem sai correndo. Hoje muito mais para fora do que para cima da barata, né? Convenhamos. Mas é a mulher que dá o alarme. Por isso que ela é mais tendente a gritar. Então essa fragilidade tem uma função. Mas ela é mais sensível. Então nós muitas vezes, homens, tratamos a mulher como tratamos nosso colega de futebol. A gente vai abraçar a própria mulher e dar um tapa na costinha e quase que acaba com o pulmão dela. A gente tem dificuldade de dizer eu te amo, de tratar com carinho. Olha, esse cuidar é como aquele filme King Kong, né? O arquétipo disso é a Bela e a Fera. Na verdade, isso aqui é arquétipo para a Bela e a Fera. Essa agressividade masculina que se dobra e que é usada para acariciar, ela é demonstrada no filme King Kong. Aquele gorila enorme, quando pega a mocinha, ele pega com a delicadeza, ela está molhada porque caiu na água, ele sopra. É mais ou menos isso. Cuidar. A Bíblia diz, você odeia a sua carne, você maltrata a sua carne. Quando tem um desequilíbrio, você faz isso. Mas em condições normais, você não faz isso. Você vai pentear o cabelo, tem pouquíssimo. Eu não tenho nada, mas você tem pouquíssimo. Só você sabe que tem que colocar aquele fio para cá e não para cá. Ninguém mais nota. Porque você cuida da sua carne. Você se fere e alguém quer mexer na ferida, você diz, não, deixa. Coloca o material aqui que eu faço curativo, porque eu sei fazer com cuidado. É isso que Paulo diz quando ele diz, ninguém odiou sua carne, antes a alimenta e a acaricia e cuida. Então, irmãos, provisão inclui carinho, afeto. E não é, irmãos, só com a mulher. Você tem que manifestar isso para o congênero do sexo feminino. Claro que você vai fazer isso, dadas as devidas limitações. Mas tem homem, eu fico pasmo às vezes. Né? Eu sou um homem... Eu quero ser um homem bíblico, não do século XXI, que os homens do século XXI diriam, eu fico bege, mas eu não vou ficar bege, porque isso não é coisa de homem. Né? Eu fico zangado, na verdade. Estão sentados
2, 3 homens aqui, chega uma mulher para participar da conversa, nenhum dos marmanjos levanta. Muitos não levantam. Levante para a mulher sentar. Dê a preferência para a mulher. Na hora da mesa, corre o homem lá para a mesa. Não, dê preferência para a mulher. É assim que você deve fazer. E nós devemos fazer isso. Então, mulheres, presta atenção nos homens aí. Como é que eles tratam as mulheres, os solteiros, antes de você fazer uma escolha. Porque o homem, ele demonstra que é um provedor. A força e a agressividade próprias da masculinidade não são para violentar, nem para maltratar, são para proteger e prover. Aquele que maltrata a sua mulher ou nega carinho está odiando a própria carne. E aí nós chegamos então à terceira função do cabeça: oferecer proteção. Veja, o homem devia dominar a criação, mas devia também proteger o jardim. E considerando a árvore da vida como tendo valor simbólico, como nós vimos, sacramental, o homem seria o guardião não apenas físico, mas espiritual. Homens, proteção espiritual também, através da educação. Mas proteção física. Lembremos-nos, queridos, que o Éden é ao mesmo tempo um palácio e um templo. E a força e a valentia masculinas não tem somente o propósito de liderar. Essa agressividade inata produzida pela testosterona faz do homem tanto um desbravador como um protetor. Ela é necessária para proteger o espaço e traçar limites. Deus colocou no homem a função, no macho, de cultivar e também de guardar o jardim. Então, através da agressividade direcionada, que nós denominamos de valentia e coragem, o macho delimita o território de segurança. E essa missão, queridos, é nossa de proteger. E ela tem a sua máxima expressão no sacrifício. É por isso que os guerreiros, os heróis morrem. Mesmo como eu falei, um pastor observou que mesmo no filme Mulher Maravilha, um homem morre para que a heroína possa cumprir sua missão de salvar o mundo. É um efeito não intencional da herança ainda que nós temos no Ocidente judaico-cristão. Mas numa guerra real não há espaços para Mulheres Maravilha. Nem para Capitãs Marvel. Não há espaço para guerreiras. Você vai ver na humanidade algumas guerreiras espalhadas como agulhas no palheiro. Mas os guerreiros heróis são homens, porque eles são feitos para proteger. Só um dado aqui muito simples e rápido. Na Segunda Guerra, os homens ficavam de 1 a 2 meses entrincheirados, sem banho, em alguns lugares pegando chuva 18 horas por dia. Isso era insuportável para a mulher que menstrua, queridos. É insuportável. Então, apesar da Demi Moore fazer lá aquele filme, que ela é uma soldada, não caia nessa fantasia. Você não precisa disso. Então, o sexo, o gênero masculino revela algo da glória de Deus que é peculiar. Através da masculinidade, meus irmãos, através da masculinidade, algo se mostra na força divina, do caráter divino, do cuidado divino. E 2 sintomas claros, homens, da perda da masculinidade do homem contemporâneo são, por um lado, a irresponsabilidade. E por outro, a covardia. Que coisa triste e vergonhosa. Eu já mencionei isso domingo passado, mas eu quero mencionar isso hoje de novo. Homens imigrantes que vieram, não são todos eles, mas alguns imigrantes que vieram do mundo islâmico para a Europa, começaram e que caíram na delinquência, começaram a estuprar as mulheres europeias. E um grupo de homens saiu para defender as mulheres, e as feministas foram à rua dizendo: nós não precisamos de vocês. E eles foram considerados neonazistas na mídia, mas não eram neonazistas. Eles só queriam proteger suas mulheres. Aí um outro grupo de homens, para ser politicamente correto, colocou saia. Eram homens, eles não eram homossexuais. Colocaram saia, batom e colocaram cartaz. E iam com cartaz dizendo: parem de estuprar nossas mulheres. O que é isso? Quem é o delinquente que vai ficar
bege de ver você dizendo, pare de estuprar a mulher vestido de saia. Quem vai confiar num homem assim? Queridos, o homem tem que defender a mulher. O homem tem que defender os seus filhos. A Bíblia não nos autoriza a sermos covardes. Numa situação de ataque, o homem sim vai para a briga para defender a mulher. Ele não vai se vingar, depois que a coisa já fez, não. Mas ele não vai se vingar, mas ele tem que defender a mulher. É bíblico cultivar e guardar. Então, a covardia é um sintoma claro, mas também a irresponsabilidade. A irresponsabilidade crescente, ela nos leva a abdicar cada dia mais da nossa missão de liderar e conduzir. A covardia nos leva a abdicar do nosso papel de proteger. Eu quero concluir, queridos. Quem é o nosso referencial? Quem é o referencial? Adão falhou no referencial. Mas Deus prometeu um novo Adão. E é por isso que Paulo, quando ele fala, lá em Efésios 5, a partir do versículo 22 e do versículo 23, ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E o que é que o cabeça fez? Veja, Cristo, mesmo subsistindo em forma de Deus, a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, tronos, soberanias, principados e potestades. Ele é a cabeça, o princípio de tudo, ele tem todo o poder e soberania. E o que é que ele fez pela sua igreja? Ele não esmagou, ele não destruiu sua igreja. Ele usou essa força e submeteu-se ao sacrifício pela sua igreja. É isso que nós, maridos, temos que fazer. Então ele tem a potência da dominação, mas para fazer o quê? O que é que ele faz com essa potência? Ele sacrifica. Ele morre. Homens, cabeça morre. Cabeça é para morrer. No assalto você tem que ir para frente e tomar a bala primeiro. No incêndio você tem que tirar sua mulher, seus filhos. Em qualquer situação, se você tiver que escolher, morra. É isso que Cristo fez, queridos. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o que esse macho de verdade fez. Isaías 53. E eu termino com isto. E já preparando para ser Isaías 53. Veja. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Você sabe o que é braço do Senhor? A imagem é uma imagem de guerra. O guerreiro que com o seu braço brande a sua espada e a sua lança. Ele está chamando Jesus, aqui é uma visão, uma antevisão do Salvador. Ele está chamando o servo do Senhor de braço do Senhor. E como é que o braço do Senhor opera para salvar o seu povo? Ele diz, porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse é o homem ideal. Ele vai para a guerra, ele morre, ele é ferido, ele se sacrifica. Ele se humilha para salvar a sua esposa, para salvar os seus filhos. E Jesus fez isso. Veja, quem foi, na expressão aqui, na figura aqui, quem foi que transgrediu a aliança? Foi a igreja, foi a noiva. O que é que o noivo faz? Ele se oferece para receber a maldição no lugar da noiva. Ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o modelo do homem. Esse é o homem. Ele tomou sobre si. Ele deixou que convergisse em seu peito toda a ira do Pai pela sua noiva.
É isso, maridos, que nós temos que fazer. Cristo é o padrão de autoridade, provisão e proteção. Cristo é aquele que demonstra o cuidado que se expressa por meio de um ato sacrificial. Veja que responsabilidade, né? Quando a forma como você trata sua esposa e seus filhos tem que ilustrar o Evangelho. E quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós lembramos desse homem que foi pisado. Todos os verbos hebraicos aqui estão na forma intensiva. Está dizendo que ele foi esmagado, que ele foi pisoteado, que ele foi moído. É isso que nós homens precisamos fazer. Que o Senhor Deus nos dê a graça de, na nossa vivência como maridos, e mesmo solteiros, na nossa relação como homens, nós desenvolvemos essa masculinidade bíblica. Curva sua cabeça, faça uma oração pessoal.